Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, habite ricamente em vossos corações. Sou o pastor Bartolomeu, compartilhando com você a minha devocional nessa manhã, no texto de Atos, capítulo 17, do verso 1 ao 9. O tema da nossa devocional hoje é a pregação e suas consequências. Atos, capítulo 17, verso 1 ao 9, nos diz: Tendo passado por Ampífolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos e irmãs, pensando nessa temática, a pregação e suas consequências, a primeira lição, o primeiro ensino que eu tiro desse texto é que o evangelho domina a agenda do pregador ou da pregadora. E antes de explicar esse ponto, quero deixar claro que quando me refiro aqui a pregador, a pregadora, não estou me referindo a pastores, missionários, missionárias, coisas desse tipo. Estou me referindo a todo cristão, toda cristã, porque todos nós devemos ser pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. Então, voltando ao primeiro ponto, o evangelho domina a agenda do pregador e da pregadora. Veja logo nos versos 1 ao 3 que Paulo e Silas, mesmo depois de tendo sofrido uma prisão, né, e açoites, Paulo e Silas não mudam a agenda da vida deles. A agenda da vida deles continua sendo a pregação do evangelho. Eles continuam pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E do verso 1 ao 3 é isso que a gente vê. Ele vai passando de cidade em cidade, chegando a Tessalonicenses. E ali eles passam 3 dias anunciando a palavra de Deus entre os judeus nas sinagogas, né? 3 sábados seguidos, expondo a palavra de Deus entre os judeus. Então, a primeira lição é essa. Quem domina a agenda do pregador não é a vida do pregador, mas é o evangelho. A segunda lição que a gente tira aqui, meus irmãos, é que o pregador, a pregadora, não guarda rancor nem ressentimentos. Veja que no verso 2 é reafirmado o costume do apóstolo Paulo. Qual é o costume do apóstolo Paulo? É que em qualquer lugar que ele chegava, primeiro ele procurava uma sinagoga para anunciar aos judeus e depois ele partia para a evangelização dos gentios. E nem mesmo o fato de ter sido perseguido já inúmeras vezes pelos judeus faz Paulo mudar essa perspectiva de ministério. E é possível que isso mude a nossa agenda, a gente deixe de pregar o evangelho a algumas pessoas porque nós sofremos alguma retaliação dessas pessoas, enfim, coisa desse tipo. Então, o pregador, ele não se deixa levar por ressentimentos ou por rancor, porque a prioridade da sua agenda não é ele mesmo, mas a pregação do evangelho. Terceira lição que eu tiro aqui é que o pregador e a pregadora conhecem o evangelho e é capaz de articulá-lo com a vida. É o que a gente tem aqui no verso 2. Diz que Paulo arrazoou, e no verso 3, expondo e demonstrando, né? Ou seja, Paulo e Silas tinham uma capacidade, primeiro, de interpretar o evangelho
e segundo, de aplicar o evangelho à vida. Então, todos nós, irmãos e irmãs, devemos conhecer o evangelho suficientemente para termos essa mesma habilidade de não apenas citar textos, mas de articular esses textos com a nossa vida, com os fatos da vida. Por exemplo, sábado, na Rede Globo, no NETV, eles apresentaram a perspectiva espírita acerca do Covid-19, dessa pandemia. Qual é a perspectiva bíblica acerca do Covid-19? Você tem habilidade para articular essa concepção bíblica acerca do que está acontecendo hoje com as pessoas? É isso que eu estou falando, entende? Então, a quarta lição que nós tiramos nesse texto é que Cristo é o centro da pregação. Verso 3, Paulo arrazoa, expõe, demonstra o quê? Que era necessário Cristo morrer e que Cristo era Jesus. Ou seja, a nossa pregação, meus irmãos, deve ter como centro Cristo, a cruz, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a centralidade do Evangelho e, portanto, deve ser a centralidade da nossa pregação. Qualquer assunto que a gente estiver falando, ele tem que culminar na cruz de Cristo. O ponto de chegada dele deve ser a cruz de Cristo, que foi onde Cristo promoveu salvação, promoveu libertação. Quinta lição que nós tiramos nesse texto é que pessoas são convertidas como consequência da pregação. Versículo 4 diz que alguns deles foram persuadidos, a ideia de convencidos, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. É normal que a pregação gere conversão. Então essa é uma das primeiras consequências, né? É que a pregação gera conversão. Então a gente deve esperar por isso e quando isso acontecer, dar glória a Deus. Porque isso é uma consequência quase que inevitável da pregação. O poder de Deus atua por meio do Espírito e pessoas são regeneradas e unidas à fé. No entanto, sexto lugar, pessoas também são mais endurecidas como consequência da pregação. Versículo 5. Se por um lado pessoas se converteram, muitas pessoas, por outro lado os judeus, motivados pela inveja, trouxeram consigo alguns homens maus da malandragem para causar um alvoroço na cidade e invadir a casa de Jason, que tinha hospedado Paulo e Silas. Então veja, na mesma velocidade que pessoas podem ser convertidas na hora da pregação, também pessoas podem ser ainda mais endurecidas na hora da pregação e rejeitarem fortemente a mensagem do Evangelho. Então nós não devemos nos surpreender se isso acontecer, porque são consequências, digamos assim, naturais da pregação do Evangelho. Uns são convertidos, outros são endurecidos ainda mais. E com isso eu quero dizer que é um fato. Ninguém sai inerte à pregação do Evangelho. Ninguém sai sem sofrer consequências na pregação do Evangelho. Uns são convertidos e outros são ainda mais endurecidos. Em sétimo lugar, a oposição ao Evangelho pode transformar-se em perseguição. É o que a gente tem aqui do verso 5 ao 8. Os judeus procuraram alguns homens malandros para promover um alvoroço, uma confusão e entrar na casa de Jason tentando pegar Paulo e Silas, mas que não encontrando, pegaram Jason e alguns irmãos e levaram diante das autoridades e inflamaram as autoridades com uma ideia equivocada acerca do discurso de Paulo e Silas, né? Então, uma rejeição pode se transformar numa perseguição. Oitavo lugar, os incrédulos não compreendem o Evangelho.
foi o que aconteceu aqui no verso 7. Quando os judeus com esses malandros causam aquele alvoroço e levam Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, o motivo pelo qual eles levam Jasão e os irmãos perante a autoridade é descrito no verso 7. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É possível que isso aqui seja deliberadamente uma mentira. Mas também é possível que isso seja uma acusação dos judeus contra o discurso de Paulo, porque essa também foi a acusação dos judeus contra o discurso de Jesus. Inclusive, Herodes coloca lá na cruz de Cristo esta mesma frase, né? Jesus, o rei dos judeus. Então, o rei de Israel, né? Agora fui pego em um lapso de memória. Então, essa acusação aqui demonstra falta de compreensão. Porque Jesus, em nenhum momento no seu ministério, nem nos seus discursos, nem muito menos Paulo em sua pregação, evidenciam que Jesus era o rei terreno, ou seja, um rei político, um rei militar, um rei que assumiria o reino de Israel, né? Então, isso aqui é uma concepção equivocada do evangelho, e daqui eu extraio esse ensino de que o incrédulo ele não consegue compreender o evangelho, porque a compreensão do evangelho necessita da iluminação do Espírito Santo. Não é? A iluminação do Espírito Santo. E o incrédulo ele não tem essa luz do Espírito. Também aqui tem um ponto interessante que eu gostaria de dizer que é a nossa nona lição, é que inevitavelmente a pregação do evangelho causará incômodo aos seus ouvintes. Versículo 6, o seu final. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Irmãos e irmãs, a pregação do evangelho vai na contramão das ideologias mundanas, do pensamento social, né? Na política, até mesmo na compreensão da ciência. A pregação do evangelho, a escritura, digamos assim, ela é um conhecimento autônomo, porque é um conhecimento dado por Deus, que é um ser além do mundo terreno, é um ser que tem uma visão muito além da nossa visão limitada dos fatos, entende? Então, a nossa pregação ela vai ser contracultural, acultural, supracultural. Inclusive tem um vídeo de Ronaldo Lindório falando sobre a relação entre o evangelho e a cultura. É muito interessante ele falar dessas coisas. Porque os padrões da escritura, as orientações da escritura, o estilo de vida da escritura é um estilo de vida que vai totalmente na contramão da concepção de vida que nós temos hoje. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão diferente, né, da cosmovisão mundana. Então, quando você falar do evangelho, isso inevitavelmente vai trazer transtorno à vida dos ouvintes. As ideias do evangelho são fortes, são vigorosas e inflexíveis. Coisas que já atraem uma repulsão hoje, né? Nesse tempo de pluralidade, nesse tempo de falta de paradigma, falta de padrão, falta de disciplina, né? Então, inevitavelmente vai trazer rejeição. Em nono lugar, Deus sempre provém o livramento. Verso 9, Jasão e os demais pagaram a fiança e foram soltos. Ou seja, o livramento de Deus ele vai se dar de várias formas. Pode ser pela morte, pode ser por um milagre, como foi no caso de Paulo e Silas na prisão. Pode ser
por questões sobrenaturais, mas também pode ser pelas questões naturais da lei. Um pagamento de uma fiança, um relaxamento da prisão, um habeas corpus, pode ser de qualquer forma. Meios legais e meios sobrenaturais. E até através da morte. Mas uma coisa é certa, Deus sempre provê um livramento. Como só Deus sabe. Mas Ele sempre envia o livramento. Que aplicações a gente tira aqui para encerrar? Primeira aplicação, devemos estudar e conhecer a Bíblia. Você pode e deve estudar muitas coisas na sua vida, mas a Bíblia tem que ser estudada por nós diariamente. A gente tem que ter a capacidade de conhecer a Escritura. Segundo, devemos ter sempre o Evangelho em nossas conversações, independente do lugar e das pessoas. Se tem uma coisa que não pode faltar em nossas conversas, meus irmãos e irmãs, é o Evangelho, não é? A gente pode falar sobre todas as coisas, mas todas as coisas fundamentadas no Evangelho. E isso vai depender do nosso conhecimento, da nossa capacidade de articulação do Evangelho, ok? Mas Paulo diz a Timóteo que um obreiro aprovado, ele sabe manejar a palavra do Senhor e não se envergonha dela. Terceira aplicação, devemos esperar 2 reações ao Evangelho, aceitação e rejeição. Quarta e última aplicação, na rejeição devemos confiar em Deus. Porque é possível que a rejeição se torne uma perseguição, mas mesmo assim nós somos chamados a confiar e a esperar e aguardar no Senhor, porque Ele é um Deus do livramento. Tá bom? Então que Deus te abençoe nessa devocional, com essa devocional nessa manhã, e que a graça do Senhor superabunde e você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe.